Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o Lucas Henrique e peraí, antes de iniciar esse vídeo, já deixa o gostei aqui embaixo, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não chegar no final e você se esquecer, ir para outra página e fazer outra coisa, já deixa o like aqui embaixo agora, beleza? Então bora pro vídeo. Fato é que hoje provavelmente você está enfrentando algum problema. Se você não tá, maravilha, fica tranquilo porque a tua hora vai chegar e daqui um pouco, mais cedo ou mais tarde, você vai ter algum problema. E a vida é assim, você sai de um problema, você vence um obstáculo e logo ali adiante tem outro te esperando. A gente vai ver muito na prática alguma coisa que Daniel, acredito que você conhece a história de Daniel. Se você não conhece, a gente vai falar um pouquinho dele hoje para que você consiga entender. Acredito que agora você vai se lembrar. Daniel foi o cara que foi jogado na cova dos leões e ele sai de lá vivo. Ele era um dos conselheiros, um dos chefes no reinado do rei na época. E alguns dos conselheiros do rei não gostam de Daniel e querem atentar contra a vida dele. Então eles armam toda uma cilada. Eles conversam com o rei para fazer um decreto de que toda pessoa que clamasse a algum outro Deus, ou até mesmo algum outro homem que não fosse o rei, durante 30 dias deveria ser jogado na cova dos leões. E aí, enfim, eles conseguem convencer o rei, usam dessas artimanhas, mesmo que o rei goste de Daniel, ele acaba sendo jogado na cova. E se você ler o livro de Daniel, principalmente no capítulo 5, 6, você vai entender que esses outros conselheiros não gostavam de Daniel. Por quê? Porque ele acreditava em Deus. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Presta atenção, é aquilo que você acredita que tem grandes chances de definir como vai ser o teu futuro. Se você parar para analisar, é sempre assim, no decorrer da história do Daniel, você vai conseguir linkar aí alguns pontos. Resumindo, Daniel armam contra ele, ele vai parar na cova, ele sai da cova, e aí show de bola. A Bíblia nos fala em Daniel capítulo 6, 23, que ele saiu da cova porque ele acreditava em Deus. É aqui que a gente começa a entender, tirar essa sacada aqui, cuidado com aquilo que você acredita. Ah, Lucas, mas por que cuidado com aquilo que eu acredito? Nós seres humanos, temos a tendência de fazer aquilo que a gente acredita. E eu vou te explicar por quê. Se você acredita, todo mundo quer o meu mal, todo mundo quer me prejudicar, as situações que vão acontecer na tua vida, por mais que não seja isso, você vai ter a ideia na tua cabeça de que as pessoas querem te prejudicar, mesmo que não seja isso. E vai acontecer de que você vai se afastar de pessoas, que as pessoas vão sair da tua vida pelo modo que você as trata. Por quê? Porque você acredita nisso e você vai agir baseado nisso. Se você acredita que, eu nasci para ser pobre, eu não sei ganhar dinheiro, eu não sei fazer isso, cara, o que vai acontecer na tua vida é exatamente isso. E dentre tantas outras coisas aí, aquela que, o fulano lá cresceu na vida só porque ele teve sorte. Legal, pode ser que ele teve sorte. E se você continuar pensando assim, o fulano vai continuar tendo sorte, vai continuar crescendo na vida e você vai continuar na mesma. Novamente, lá em Provérbios, no capítulo 23, versículo 7, nos diz: assim como o homem pensa, assim ele é. Ou seja, você vive na medida daquilo que você acredita. E resumindo, acreditar é crença, acreditar é fé. Só que a gente está falando hoje não é simplesmente aquela fé de que algumas pessoas pensam que é aquele pensamento positivo de vai dar certo, vai dar certo. Não é desse pensamento positivo de maneira superficial que a gente fala, mas é de uma fé verdadeira. A Bíblia nos fala que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se espera, mas não se vê. Se você está esperando alguma coisa é porque você tem certeza de que ela está vindo. É quando você tem a certeza de que algo vai acontecer, mesmo sem acontecer. Você tem certeza de que algo existe, mesmo que você ainda não esteja vendo. E aí a gente volta a falar que você vive na medida da tua fé. Se você acredita, se você trabalha e, obviamente, não só acreditar, mas se você põe a mão na massa para as coisas darem certo, tem muito mais chance de acontecer, tem muito mais chance de dar certo do que se
você tiver aquelas velhas crenças, aquelas velhas práticas de não vai dar certo, o fulano lá só cresceu porque ele teve sorte. Aqui a gente começa a entender e ver que Daniel ele não acreditava em Deus só nesse momento onde ele é jogado na cova. A gente vê que no capítulo 6 nos fala que Daniel, ele acreditava em Deus, ele orava a Deus 3 vezes por dia. Ele acreditava em Deus, mesmo antes de passar pela dificuldade. Querido, não espera o problema chegar, não espera a dificuldade chegar. Porque olha só, a sacada que a gente entende é que o problema nunca está no problema. O problema está naquilo que você acredita quando o problema vem. Anota isso. Se, quando o problema chegar, você acreditar que, eu não vou sair dessa. Vixe, eu acho que isso é muito difícil. Provavelmente vai ser muito difícil, mesmo que antes não era, mas vai ser. E novamente, você vive na medida da tua fé. Se você acredita que as coisas não vão dar certo, provavelmente não vão dar certo. Se você acredita, se você põe a mão na massa e se empenha, se você verdadeiramente tem fé de que as coisas vão acontecer, vai acontecer. Como eu já falei antes, assim como o homem pensa, assim ele é. O que a gente consegue aprender com a história de Daniel é que o problema nunca está no problema. O problema não estava em Daniel ser jogado na cova. O problema estava se quando ele fosse jogado na cova, ele não acreditasse na coisa certa. E é isso que acontece com a gente. Se a gente não acredita na coisa certa e nos momentos certos da nossa vida, a gente tem grande chance de sair prejudicado. Agora, quando a gente acredita na coisa certa, quando a gente tem fé no lugar certo, as coisas acontecem. E a Bíblia nos fala que quando ele sai da cova, o rei ele assina um decreto de que todo aquele que fosse contra o Deus de Daniel seria morto. Depois disso, Daniel prosperou no reinado desse rei e do próximo rei. Ou seja, ele evoluiu na vida dele porque ele acreditava nas coisas certas.